Vamos de giros notícias na noite desta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2023. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para a gente comentar aqui algumas notícias que saíram envolvendo o Fluminense. A primeira, já de cara, é o anúncio do Zenit da Rússia anunciando o zagueiro Nino, agora ex-Fluminense. Né? Enfim. Triste, mas a realidade é essa. Nino está anunciado, tá aí na tela, inclusive, o anúncio do clube russo, né? E aí vocês veem as palavras, né, que eles botaram. Emocionantes, né? Diria que emocionantes que eles botaram aí em relação ao Nino, né? Obviamente eu tô brincando aqui, né? Tem o perfil deles em inglês, que também é oficial, mas ainda não fez um anúncio ali, né, especificamente do Nino, nem o perfil em espanhol. Então a gente não tem nem como traduzir aqui o que foi dito Na verdade até dá para traduzir, né? A gente abriu um Google Translator aqui, a gente pega a tradução aqui. Foi dito o seguinte, é o que está escrito aí nessa publicação. Nino é jogador do Zenit. Blaugrana e Fluminense Carioca chegaram a um acordo. Acho que Blaugrana deve ser Blue, né? Deve ser o time do Zenit, né? Como eles chamam lá. Blaugrana é as cores do Barcelona, mas enfim. E o Fluminense do Rio de Janeiro chegaram a um acordo para a transferência do zagueiro brasileiro. O contrato é válido até o final da temporada de 27-28, ou seja, até o meio de 28. Nino tá assinando por meia temporada, mas 4 temporadas, né? Quase contrato máximo. E aí... só se eles botaram... enfim. E aí fala que Blue White Blues, que deve ser o Zenit, né? Dão as boas-vindas a Nino em São Petersburgo e desejam ao recém-chegado novas vitórias. É isso. Nino tá anunciado pelo Zenit, é jogador do Zenit por 5 milhões de euros. Fluminense fica com uma parte desse valor, em torno de 3 milhões de euros, pela sua venda. Boa sorte ao Nino. Se for muito bem, que vá para um time grande, mostre que aquilo que a gente já tinha certeza, que ele tem muita qualidade. E se for muito mal, que volte ao Fluminense. Vai ser bem recebido aqui. Roda a vinheta do Giro de Notícias, que a gente ainda vai falar aqui sobre CBF. Meu Deus, hein? Edinaldo tá de volta, olha só que coisa. A gente vai falar aqui de CBF, mas tem muito assunto também. Tem proposta por Martinelli, enfim, tá? Só roda a vinheta aí. Vamos embora, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, que isso ajuda bastante aqui o canal, tá? Não esquece de fazer isso não, isso realmente ajuda bastante. A gente tá aí com 223 mil inscritos, quase chegando aí a 224 mil inscritos, então dá essa moral aí pra gente, tá? Vamos lá, seguinte, a gente fala sobre Edinaldo Rodrigues de volta à CBF. E aí a gente precisa explicar, primeiro, tá? Isso já seria importante, por si só, na relação dele ali com o Fluminense. Isso já seria importante, né? Porque ele é o presidente da CBF e tal, beleza. Já seria mais importante ainda na lógica de Fernando Diniz vai ficar, não vai ficar, quem contratou foi o Edinaldo, etc, etc. Se torna ainda mais importante quando você entende também os motivos da situação. Vamos lá, o que estava acontecendo com o Edinaldo Rodrigues? Explicação básica, rápida, sem muito juridiquês, sem nada disso, beleza? Qualquer um vai entender. Ele era o presidente da CBF, mas corria na justiça um pedido, um problema, na eleição dele lá atrás, de como foi feita a eleição. Saiu agora, no finalzinho do ano, a decisão de que, da justiça brasileira, não é a justiça desportiva, é a justiça comum, de que tinha que tirar o Edinaldo de lá, aquela eleição não foi válida, nomear um cara para poder ficar lá de interventor, que acabou sendo o José Perdiz, né, que era o presidente da SJD, e esse cara ia convocar novas eleições. Então, por este momento, o presidente da CBF havia sido colocado pela Justiça Comum brasileira. Tava se negociando, já começava a ter até candidato para eleição e etc. E aí o que aconteceu agora?
O ministro do STF, Superior Tribunal Federal mesmo, normal, o Supremo Tribunal Federal, normal, não é do futebol não, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar autorizando a volta do Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF como uma medida cautelar. Até eles decidirem totalmente ali se era mesmo para cancelar a eleição ou não. Por que ele fez isso? Qual que é a lógica? Para não haver prejuízo esportivo ao Brasil. Por quê? O que a FIFA estava considerando? A FIFA proíbe que qualquer entidade desportiva, como a CBF, tenha influência de justiça comum. Por que ela faz isso? São dois motivos. Um é público e o outro é o que a gente sabe, né? O primeiro, que é o motivo público e lógico que é, se entrar uma ditadura num determinado país e esse país quiser usar o futebol para controle do povo, etc, 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 não poderá utilizá-lo. A FIFA proíbe nessa lógica, é basicamente por essa lógica. E o segundo é, proibindo a justiça comum, todas as decisões do esporte são baseadas em decisões da própria FIFA. Então isso deixa o controle todo na mão dela. E aí, se a FIFA proíbe, e no momento o Brasil tá nessa situação, né? Então, vai ter pré-olímpico agora em janeiro, no pré-olímpico da Venezuela, que é o sul-americano de seleções sub-20. Esse sul-americano classifica para a Olimpíada. E esse sul-americano é da Conmebol, que é ligado à FIFA. E o Brasil vai ter que enviar a lista de inscritos para esse sul-americano. A CBF vai ter que... Quem vai assinar essa lista de inscritos? Alguém que foi colocado pela Justiça Comum? Aí a FIFA poderia banir o Brasil, e aí o Brasil estaria fora do Sul-Americano, estaria fora da Libertadores, etc, etc, etc. Então por isso que o Gilmar Mendes lá no STF voltou o Edinaldo. É uma bagunça completa, a gente não faz ideia do pra onde a gente vai, enfim, e aí vai chegar a comitiva da FIFA aqui na semana que vem pra entender o que tá acontecendo, vai se reunir geral na CBF, vai ter um banquete, e aí a gente vai tentar entender o que tá acontecendo. Mas o cenário atual é esse. Tá de volta o Edinaldo Rodrigues. Vamos lá, tá? A gente fala agora sobre ele, o senhor Marti da família Nelly. Matheus Martinelli recebeu uma proposta, ou melhor, vamos usar os termos certinhos aqui, né? Sabem que eu sempre procuro aqui usar o termo certo. Proposta é proposta, interesse é interesse, sondagem é sondagem. Ó, a matéria é do Bruno Andrade, lá no All Sport, de que o Ajax fez uma sondagem e após essa sondagem está estudando a contratação do Martinelli do Fluminense. Essa matéria saiu agora, no finalzinho da tarde, início da noite aqui, ó. Na matéria, diz inclusive que o Ajax tem estudado nos últimos dias a contratação de Martinelli e trabalha para enviar já agora, nessa janela, uma proposta oficial para o Fluminense. Fala que o Ajax está acompanhando ele há meses e que há uma tensão, houve uma tensão especial na reta final da Libertadores, até porque foi quando o Martinelli foi titular, e que, enfim, eles têm ali informações e querem fazer essa proposta. O contrato de Martinelli só vai até o final do ano que vem. O Martinelli, não sei se houve algum movimento do Fluminense para renovar o contrato dele no ano passado ou nessa virada de ano, mas é fato que o Martinelli só tem mais 2 anos de contrato. E esses 2 anos se transformam em 1 ano, a partir do momento em que, se o Martinelli não for vendido ou não renovar agora ou no meio do ano, praticamente acabou. Porque na janela de meio de ano de novo lá, no final do ano, a janela é menos movimentada e na janela do meio do ano de 2025 ele já pode assinar pré-contrato e sair de graça. Não acho que isso seja da conduta do Martinelli, tá? Esse negócio de segurar para poder... Por outro lado, também não acho que seja da conduta do Martinelli querer ficar no Fluminense a vida inteira. Martinelli tem uma vantagem bizarra em relação a outros jogadores, bizarra eu digo que é muito grande, que ele tem passaporte europeu, o Martinelli tem passaporte italiano. Então em qualquer liga que ele jogue na Europa, ele não entra como estrangeiro. Ele entra como uma pessoa local, um jogador local, um trabalhador local da Europa. E isso facilita muito para os clubes não terem que ficar ali com 2 vagas, 3 vagas, como é, por exemplo, a situação do Luiz Henrique, que a gente acompanha bastante aqui. Então a situação é essa, entendeu? Há meses eles estão acompanhando e deve vir uma proposta. Valores! Aí a gente precisa conversar.
Porque se o Fluminense vender o Martinelli, se o Fluminense vender o André, ele precisa endurecer muito a saída do Martinelli. Se o Fluminense não for vender o André, precisa vender o Martinelli por um valor que segure a bronca de não ter a venda do André. Além do fato da negociação com o próprio André. A gente fez uma live lá no canal 20, onde a gente debateu todos os jogadores do elenco do Fluminense. Todos eles. E a gente chegou à conclusão lá no final, recomendo você ir lá ver, tá? A live não é muito canal 20, não. A live é bastante interessante ali, falando de futebol. Não é na palhaçada do canal 20, não. E a gente chegou à conclusão de que o Fluminense, para o ano que vem, precisava contratar talvez até 2 jogadores ali da posição de volante. Isso com o Martinelli para 2024. Então é uma situação que a gente precisa ficar de olho. Beleza? Agora, às 7 horas da noite, está começando uma live no Jornada KTO 1902, tá? Tá começando uma live por lá, a gente vai debater esse e outros assuntos. Eu, Phil e Vitor Lessa, formação titular, com uma live muito animada. Tem assunto Samuel Xavier, Thiago Silva, representação e tudo mais, beleza? Vem com a gente para poder fazer essa live muito mais maneira por lá também no Jornada. Tamo junto, até a próxima, valeu!